Voltamos em definitivo para a nossa matriz de filosofia para o Enem. Você que está comigo desde o bloco passado, analisando as principais características envolvendo a filosofia grega e o surgimento da filosofia, a partir das perspectivas pré-socráticas, socráticas e pós-socráticas. Agora nós vamos ver a filosofia medieval e todas as suas características e as principais dicas. Aquelas dicas que sempre vão aparecer na sua prova. Então eu vou colocar aí na tela para você, filosofia medieval é o nosso tema de hoje. Vamos abordar aí as principais características sobre a filosofia medieval. Como vocês já devem lembrar da aula passada, trabalhamos toda a linha do tempo da história da filosofia. A filosofia é dividida em 5 períodos. Período antigo, filosofia medieval, moderna e filosofia contemporânea. Nesse sentido, todos esses períodos são períodos onde fica evidente a função principal da filosofia, que é trazer a reflexão através da razão e unir essa razão aos princípios existenciais da vida humana. Na filosofia medieval não era diferente, então nós estamos falando aqui a partir de 316 depois de Cristo. 316, qual é o evento que nós temos em 316? A oficialização da religião cristã como religião oficial do Império Romano. Com isso, então, o contexto histórico aqui vai mudar. Lá na filosofia grega nós temos o rompimento entre o mito, que era a religião dos gregos, e o surgimento da filosofia buscando um conhecimento que fosse mais racional. Um conhecimento que fosse mais dedutivo. Dedutivo no sentido de você deduzir, de você olhar para certa situação a partir da perspectiva lógica. A indução já é o contrário. A indução é você imaginar que você pode fazer algo sem antes você necessariamente racionalizar as consequências do ato que você vai praticar. Nesse contexto, então, nós estamos falando do surgimento do cristianismo em 316. Do século I até o século V, nós vamos ter a criação das doutrinas fundamentais do cristianismo. E aqui nós vamos ter dois dos principais nomes da história da filosofia medieval, que é Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Então o contexto aqui da filosofia medieval é a influência do pensamento antigo sobre o período medieval. Esse pensamento antigo aqui, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando dos gregos. Mais especificamente de dois filósofos aqui, que é Platão e Aristóteles. Platão, que vai influenciar filosoficamente Santo Agostinho, e Aristóteles, que vai influenciar filosoficamente São Tomás de Aquino. As questões filosóficas aqui desse período vão remeter a quê? Vão remeter à união entre dois elementos fundamentais, que é a fé, que é advinda dos critérios existenciais da religião cristã a partir de 316 no Império Romano. E a razão que era o principal foco da filosofia grega. Então a filosofia medieval ela vai tentar fazer a união, a coalizão entre fé e razão dentro desse contexto. Então nós vamos ter importantes nomes aqui, não só Santo Agostinho ou Tomás de Aquino, mas nós vamos ter outros nomes importantes, como Policarpo de Esmirna, Eusébio de Cesareia, João Crisóstomo, Justino Marte, Magno Leão e Santo Agostinho e Tomás de Aquino, ok? Então, levando em consideração a ética na antiguidade, que a gente viu na nossa aula passada, a gente falou um pouco de ética dentro da perspectiva platônica, um pouco de ética dentro da filosofia aristotélica, e ética aqui é a ciência que estuda o quê? É a ciência que vai estudar o comportamento humano. É a ciência que estuda o comportamento. Então, quais eram as características presentes nas teorias éticas da antiguidade grega? Lembra das escolas helenísticas? Lembra dos 3 períodos da filosofia grega que nós vimos na aula passada? Então, como que é dividida a filosofia grega? A história da filosofia grega é dividida no período pré-socrático. O que é o período pré-socrático? Todos os filósofos que vieram antes de quem? Antes de Sócrates. Aí aqui nós vamos ter quem? Nós vamos ter Parmênides. Nós vamos ter Tales de Mileto. Nós vamos ter Anaximandro, Anaximandro, Anaxágoras e assim sucessivamente.
O segundo período é o período socrático. Período socrático. E aí no período socrático nós temos 3 importantes filósofos. Quem são os 3? Esses aqui você não pode esquecer. Platão, Sócrates e Aristóteles. O último período é o período pós-socrático. Aqui no período pós-socrático, nós temos o surgimento das escolas filosóficas, das escolas de filosofia, as escolas de pensamento. E é justamente essas escolas de pensamento aqui que vão dar origem ao quê? Que vão dar origem a isso aqui, ó. A ética, que vai analisar esse padrão de quê? Esse padrão de comportamento. Então, quais são as principais escolas aqui desse período? Nós vamos ter o estoicismo, o epicurismo, o ceticismo e o racionalismo. Essas são as principais, ok? Essas são as principais. O estoicismo, que leva em consideração a busca pela imperturbabilidade da alma, pela ataraxia, pela tranquilidade, por encarar os problemas da vida de uma forma mais leve, de uma forma mais racional, levando em consideração que você não detém controle sobre as situações que acontecem sobre a sua vida. Então, ao invés do desespero, o estoicismo vai optar pela tranquilidade em lidar com os problemas que são decorrentes da vida, ou seja, aqueles problemas que acontecem naturalmente. Já o epicurismo vai trabalhar a ideia da busca pelo prazer de forma moderada. Epicuro de Samos, principal pensador dessa escola, trabalhava a ideia de que o prazer ele não é um problema. Ele só se torna um problema quando ele se torna um vício. Então um vício aqui é visto como um problema. Todo vício, ou seja, o que seria o vício na perspectiva grega? O vício é tudo aquilo que te deixa dependente de alguma coisa, que deixa você preso a alguma coisa. Para o epicurismo, você poderia buscar felicidade desde que você não exagerasse nas doses. O ceticismo é a escola da dúvida, né? Então você vai duvidar significativamente de praticamente todas as questões que envolvem especificamente tudo aquilo que está relacionado ao quê? Relacionado à existência ou à fé. Então o epicurismo, o ceticismo aqui vai trabalhar a ideia da dúvida para que você chegue no ápice da verdade. Então primeiro você duvida, depois você chega ao ápice da verdade. A dúvida é a ignorância. E a verdade é o quê? A verdade é a elevação. É o caminho, é o objetivo final que você vai alcançar dentro do pensamento filosófico, mas o caminho é o quê? O caminho é a filosofia. Já o racionalismo, a palavra racionalismo vem de razão, você sabe o que significa, ou seja, racionalizar, pensar, deduzir de forma que é lógica. Então quando a gente fala de racionalismo aqui, nós estamos falando de lógica. Sabe aquela lógica matemática que a galera aí estuda para concurso, seu pai, sua mãe estuda para concurso, e aí estuda raciocínio lógico? É dessa lógica que a gente está falando e ela surge dentro do contexto da filosofia. Então o racionalismo ético, a partir da perspectiva platônica e também da perspectiva aristotélica e da perspectiva das escolas filosóficas, porque cada uma delas vai adotar um modelo de comportamento, um modelo ético específico, nós temos então o bem agir deve ser guiado pelo quê? Pela razão. Então a ética, o racionalismo ético, ele vai trabalhar a ideia de quê? A ideia de que todo tipo de comportamento deve estar ligado ao quê? Ligado ao pensamento racional, ligado à sua maturidade, ligado à lógica. Então essa é a perspectiva do racionalismo ético. Aqui nós temos então o advento do cristianismo em 316 depois de Cristo, com esse cara que está bem aí na tela para você. Quem é esse cara aqui? Esse cara é Constantino, imperador romano, que oficializou a religião cristã como religião oficial do Império Romano, ok? Então nós vamos ter aqui entre 313 a 316 essa oficialização. Em 313 nós temos o início desse processo, em 316 nós temos a conclusão desse processo. Então vamos ter aqui o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. E é aqui que o catolicismo começa a aparecer. A Igreja Católica começa então
a construir a sua visão ideológica, não só ideológica, mas também a construir a magnitude da expansão eclesiástica que hoje envolve o Vaticano, dentre outras cidades, cidade de Florença, cidade de Sevilha, ou seja, os bens da igreja. Então a igreja vai começar a se construir, tanto fisicamente quanto ideologicamente, durante esse período. E os dois principais nomes que nós vamos ter aqui, dentro dessa perspectiva entre filosofia e fé, vai ser Santo Agostinho, ou também chamado de Agostinho de Hipona, e Tomás de Aquino. Deixa eu apagar aqui. E Tomás de Aquino. São os dois principais nomes da filosofia medieval desse período aqui. Então, olha só. Quais eram os objetivos, então, entre filosofia e fé? Converter os pagãos. Quem eram os pagãos aqui? Todos aqueles que não estavam convertidos à fé católica. Então, quem não era católico era considerado o quê? Quem não era católico era considerado pagão. Então, o objetivo aqui era converter os pagãos e defender o quê? Defender os dogmas da fé cristã. Aqui, ó, quando a gente fala de dogmas, vai surgir um conceito muito importante que sempre aparece nas provas do Enem, que é chamado de dogmatismo, que é uma derivação da palavra dogma. Dogmatismo vem da palavra dogma, que significa o quê? Doutrina ou regra. Então a igreja é submetida sobre o quê? A igreja é submetida sobre uma doutrina. As doutrinas iniciais, as doutrinas fundamentais do cristianismo, como a doutrina da Eucaristia, como a doutrina da Trindade, que foi criada por São Jerônimo, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a doutrina da união hipostática de Cristo, que tinha uma dúvida gigantesca, uma discussão gigantesca durante esse período em relação aos arianos, que não acreditavam que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Então a discussão filosófica aqui, ela vai ganhar uma outra entonação. Uma entonação diferente do período grego, porque lá na Grécia a entonação era de ruptura entre o pensamento filosófico grego e o pensamento mitológico grego. Aqui nós vamos ter novamente a tentativa, nós vamos ter ineditamente a tentativa de unir filosofia e fé. E quem serão os responsáveis por isso? Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Então aqui nós vamos ter as doutrinas fundamentais do cristianismo. Então olha só, a doutrina da criação do mundo, olha aí, ó. Doutrina da criação do mundo. Aqui está prevista onde? Lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3, né? Gênesis capítulo 1, versículo 26, que é quando, né? E disse Deus, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, e aí vem a criação do homem e o fim do período da criação do mundo, segundo a perspectiva bíblica. A doutrina do pecado original. Doutrina do pecado original. Essa doutrina do pecado original é de quem? É desse cara aqui, ó. É do Santo Agostinho, ok? O que seria a doutrina do pecado original? Para Santo Agostinho, o indivíduo quando nasce, ele já nasce com a predisposição ao pecado. Essa é a natureza dele. Então ele não pode escolher uma coisa contrária à sua natureza. Ele não pode optar por uma coisa contrária à sua natureza. Então isso ele chama de pecado original. Esse pecado, para Santo Agostinho, ele é herdado de quem? Esse pecado original aqui. Ele é herdado de Adão, lá da queda de Adão, Gênesis capítulo 2. Ele é herdado de Adão. Então você herdou o pecado de Adão. Isso nós vamos dizer que Adão era o nosso cabeça federal. Ou seja, ele era o nosso representante, ele era o representante da humanidade no Éden. E aí, quando ele peca, todo mundo peca. Então, a partir do momento que seu pai e sua mãe deu existência a você, você é o quê? Dentro da perspectiva cristã, você é um pecador. Para a filosofia cristã de Santo Agostinho, ele vai dizer o seguinte, ó. Você já nasceu com o quê? Com predisposição ao pecado. Então você tem um pecado original. Esse pecado original é aquele que você herda de Adão. O monoteísmo. Monoteísmo você já sabe o que é. Os hebreus também eram monoteístas. Os hebreus, os judeus eram monoteístas. E o monoteísmo é o quê? Monoteísmo é a crença em um só Deus. Tá? Politeísmo é o contrário, é a crença em vários deuses. E aqui nós vamos ter a famosa doutrina da Trindade. Teoria filosófica muito complexa, teoria filosófica e cristã, doutrina cristã, de extrema complexidade, discussões até o dia de hoje,
O que seria a doutrina da Trindade dentro dessa perspectiva aqui de Santo Agostinho e Tomás de Aquino? Mas essa doutrina aqui ela vai ser formulada por quem? Por São Jerônimo. Ela vai ser formulada por São Jerônimo, ok? Então a doutrina da Trindade é: você tem três pessoas. Você tem o Pai, você tem o Filho e você tem o Espírito Santo. Ao mesmo tempo que são três pessoas individuais, eles também formam um. Eles são um Deus, uma só pessoa. Então essa é a doutrina da Trindade. Então encontra-se dentro da perspectiva filosófica de São Jerônimo, de Santo Agostinho, de Tomás de Aquino, versículos bíblicos que vão apoiar a ideia de que o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa. Mas também a ideia de que esses três compõem uma só pessoa. Então quando o Pai está agindo em uma determinada situação, contexto histórico, o Filho e o Espírito também estão agindo. Quando o Filho está agindo, por exemplo, quando Jesus foi crucificado, o Pai e o Espírito também foram crucificados juntos. E quando o Espírito está agindo, o Filho e o Pai também estão agindo. Então essa é a doutrina da Trindade, que é uma doutrina puramente filosófica. Então perceba aqui o seguinte, o que é que eu quero que você perceba? Que todas essas teorias, essas doutrinas que vão formular a base doutrinal da Igreja Católica nos dias de hoje, ou do cristianismo como um todo, porque nós vamos ter a divisão do cristianismo lá no período moderno, com a Reforma Protestante, nós vamos chegar lá, 1517, com Martinho Lutero, Calvino, Zwinglio, Melancton. A gente vai perceber aqui que essas teorias, elas são teorias puramente filosóficas. Elas partem de um pressuposto bíblico, elas partem do pressuposto da existência de Deus, elas partem do pressuposto da fé, mas elas são puramente filosóficas. Porque você analisa ela dentro de uma perspectiva racional. Então você lê o texto, você busca a intenção do texto, você interpreta o texto que foi escrito no hebraico, que foi escrito no grego, que foi escrito no aramaico, você interpreta e você traz essa perspectiva unindo a fé com a filosofia. Então aqui nós não temos apenas um critério de fé. Aqui não é a indução, porque a fé geralmente é uma perspectiva de crença indutiva. Mas nós temos aqui a dedução também, de você olhar para o texto bíblico, para os fundamentos da fé cristã e dizer assim, poxa, esse texto aqui diz que existe tal doutrina. Então vamos sistematizar, vamos pensar, vamos estudar, vamos raciocinar, vamos filosofar. E é assim que aconteceu durante o período medieval. Então nós temos dois períodos aqui dentro do período medieval. O primeiro período é o período patrístico. Principal figura aqui, Agostinho de Hipona, o cara do pecado original, mas ele também trabalha um negócio massa chamado de problema do mal. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Quem criou o mal? Deus ou o diabo? Esse é o problema do mal para Santo Agostinho. Porque teoricamente nós somos induzidos, olha só, a acreditar que o mal é proveniente de um adversário, do adversário de Deus. Seria o diabo, Satanás, do jeito que você queira chamar. Só que Santo Agostinho vai trabalhar dentro de uma perspectiva diferente. Ele vai dizer que o mal só existe por quê? Porque é a ausência de quê? De bem. Então Agostinho vai dizer o seguinte, ó, só existe mal porque existe ausência de bem. O mal, ele não existe por si só. O mal não existe por causa do diabo, por causa de Satanás, dos demônios, seja lá quem for. O mal existe por quê? Porque naquele determinado local não existe a bondade de Deus. Então aonde há, olha só, aonde há o mal é porque ali há ausência de bem. Ali há ausência de bondade. Essa é a perspectiva do problema do mal em Santo Agostinho, né? E isso é trabalhado dentro desse período patrístico, o primeiro período da filosofia medieval. Então é a época dos pais da igreja, ou seja, daqueles que vão fundar as principais doutrinas da Igreja Católica durante esse período. Aí nós temos Policarpo de Esmina, Justino Mártir, Eusébio de Cesareia e Tomás de Aquino e Santo Agostinho, ok? Expansão crescente do cristianismo por toda a Europa e combate ao paganismo. Lembre-se, o que é o paganismo? Tudo aquilo que não era
católico, era considerado pagão. Então nós temos aqui, ó, esse é o cara, Santo Agostinho, nascido em Tagaste, na Argélia, foi influenciado pelas ideias de quem? Olha só, pelas ideias de Platão. E trouxe uma perspectiva das ideias de Platão que é chamada de neoplatonismo. O sufixo neo aqui significa o quê? O sufixo neo significa novo, então seria uma nova forma de platonismo. Uma nova forma de pensar os ideais de Platão. Os ideais do mundo sensível e do mundo inteligível, que a gente trabalhou na aula passada quando falamos do mito da caverna de Platão. O problema do mal, que eu já falei para vocês aqui, e uma outra doutrina fundamental também de Santo Agostinho é a doutrina do livre-arbítrio. Porque o que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é o livre desejo de fazer algo, né? Então, se eu escolho pecar, eu escolhi, por quê? Porque eu tenho livre-arbítrio. Só que Tomás de Santo Agostinho vai trabalhar dentro de uma outra perspectiva. Para ele, livre-arbítrio era algo inexistente. Porque a vontade humana, ela está atrelada ao quê? Ela está atrelada ao princípio da eleição. Então ele acredita que o homem é totalmente depravado. Ou seja, o homem não tem capacidade de escolher alguma coisa que seja contrária à sua natureza. E de acordo com a teoria do pecado original, que é dele também, do pecado original, o homem não pode escolher outra coisa que não seja o quê? O pecado, a não ser que ele seja iluminado por Deus, seja iluminado pelo Espírito, e aí ele então passa a escolher, a partir da escolha de Deus, de o escolher, para que ele possa então servir os princípios da igreja, crer em Deus e assim viver uma vida diante de Deus. Então essa era a perspectiva de Santo Agostinho em relação à dinâmica do livre-arbítrio, a crença do livre-arbítrio. Daí nós temos a escolástica. A escolástica é o segundo período e nós temos como principal personagem aqui Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele vai ser influenciado por quê? Por esse cara aqui, ó, por Aristóteles, ok? Então, nós vamos ter o período da Renascença Carolíngia, Império Carolíngio e Merovingio, eram dois impérios que surgiram durante o contexto do fim do Império Romano, tá? E são impérios que vão trabalhar toda a questão voltada para a questão servil, feudalística e coisas do tipo. Surge a fundação das escolas e universidades durante esse período. Então as primeiras universidades, as primeiras escolas a serem criadas foram criadas por conta da igreja, por influência da igreja, e isso aqui a gente não pode negar. Então Tomás de Aquino ele vai trabalhar uma perspectiva voltada para quê? Olha ele aí, Tomás de Aquino, de 1225 a 1274. Então ele é influenciado por Aristóteles. O tomismo é a conciliação de quê? É a conciliação entre a filosofia de Aristóteles e o pensamento quê? E o pensamento cristão. É ele que vai unir fé e razão. Ele escreveu um livro importantíssimo, conhecido e chamado como Suma Teológica. Dentro da Suma Teológica, Tomás de Aquino vai trabalhar a ideia da existência de Deus. Então, para ele, influenciado por Aristóteles, Aristóteles tem um livro que nós falamos na aula passada, chamado de Metafísica. O que é metafísica? Expliquei para você na aula passada. Metafísica é tudo aquilo que está para além da física. Então quando a gente fala de pecado, de Deus, de diabo, de inferno, de qualquer coisa, de anjos, nós estamos falando de quê? De metafísica. Estamos falando de amor, de ódio, de raiva. Nós estamos falando de quê? De metafísica. Metafísica é tudo aquilo que não é palpável. É tudo aquilo que não pode ser pegado. Então, Tomás de Aquino vai trabalhar a seguinte perspectiva aqui, unindo fé e razão. Ele vai dizer o seguinte: Deus nunca tentou provar nas escrituras que ele existia. Todas as vezes que Deus se manifestou a alguém, se manifestou a Moisés, se manifestou a Davi, se manifestou a Salomão, ele sempre disse assim: vai lá e diz que o Eu Sou te enviou. Ou seja, qual é a conclusão de Tomás de Aquino aqui em relação à existência de Deus? Deus não pode existir do ponto de vista humano, porque ele é o quê? Porque ele é metafísico, ele é atemporal, né? Porque se a gente diz que Deus existe do ponto de vista físico, então necessariamente precisaria existir algum outro ser que fosse mais poderoso do que Deus para poder dar vida a ele, correto? Para poder dar existência a ele. Então, dentro dessa perspectiva, ele não é nem onipotente, nem onisciente, nem onipresente, né? Aí a gente quebra as três principais doutrinas aí teontológicas, que são as doutrinas do ser de Deus. Então, nesse sentido,
A gente não pode quebrar essas doutrinas, então isso não faz sentido para Tomás de Aquino. Então ele vai dizer o seguinte: Deus é incompreensível. Deus é Deus e ponto e acabou. Deus é Deus. Então quando Deus virou lá para Moisés, Moisés virou para Deus, melhor dizendo, quando ele estava lá na sarça ardente, Deus chamou ele para ir lá e libertar o povo de Israel da escravidão egípcia. Aí Moisés virou para Deus e falou: e quando eu chegar lá em Ramsés, meu irmão adotivo, pá, que eu for pedir para o cara liberar o povo hebreu para sair, o que nós vamos fazer? O que eu vou falar? Eu vou dizer quem foi que me enviou? Diga que o eu sou te enviou. Essa é a perspectiva de Tomás de Aquino trabalhada no seu livro A Suma Teológica, influenciado diretamente por quem? Influenciado diretamente por esse cara aqui, ó, por Aristóteles e pela a sua teoria metafísica. Então o que eu quero que você perceba a partir dessa análise? Eu quero que você perceba como que a filosofia que é refinada, como que a união entre filosofia e fé aqui, ela é bastante intrínseca. Então você consegue explicar os preceitos básicos da razão a partir da dedução lógica, ok? Isso é filosofia medieval. Então vamos fazer uma comparação aqui entre Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Santo Agostinho, sua influência é a partir de quem? De Platão. São Tomás de Aquino, Aristóteles. Isso aqui cai em prova. Cuidado que isso aqui cai em prova. Caminhos para Deus. Para Santo Agostinho, interioridade e fé. E Tomás de Aquino, observação da razão. Visão de mundo, ou como pode aparecer lá na sua prova, assim, ó, cosmovisão, ok? Santo Agostinho, ele era o quê? Ele era dualista, ou seja, ele acreditava na divisão da alma e do corpo, enquanto que Tomás de Aquino acreditava na harmonia entre a matéria, corpo e o espírito, ok? Então esses são os contrastes, diferenças entre Tomás de Aquino e também Santo Agostinho. Quais são os principais temas que podem aparecer na sua prova do Enem? Em relação à filosofia medieval. Então esses são os temas. Olha lá, ó. Fé e razão, trabalhamos aqui. Existência de Deus. Acabei de falar para você, dentro da perspectiva de São Tomás de Aquino. Ok? Ética cristã, dentro do modelo quê? Dentro do modelo comportamental, que é uma alusão à ética grega. Teoria do conhecimento, da iluminação divina em relação à razão. Você só consegue entender os preceitos básicos teológicos ou os preceitos básicos da Bíblia a partir da razão e a partir dessa iluminação divina. A razão só conseguirá compreender as coisas relacionadas a Deus se você tiver uma iluminação o quê? Se você tiver uma iluminação divina. E a teologia natural e revelada. Então, tanto Santo Agostinho como Tomás de Aquino... Professor, mas o que é teologia aqui? Teologia é a ciência que estuda a palavra. Mas essa palavra é de quem? Essa palavra é de Deus. Então, isso é teologia. Teologia não é, presta atenção, teologia não é o estudo sobre Deus, porque ninguém pode estudar Deus. Ninguém pode estudar Deus. E essa é uma perspectiva filosófica que foi combatida durante o período medieval. Quem não pode? Você estuda quem? Você estuda a forma como Deus se revelou. Ele se revela como? Ele se revela aqui, ó. Ele se revela aqui na palavra de Deus. Ok? Então, essa é a perspectiva da teologia natural, que é revelada de forma progressiva. Dentro da Bíblia, segundo a crença cristã. Então, filosofia e igreja, filosofia medieval está intimamente ligada à teologia, toda a sua reflexão parte da fé e busca compreendê-la de forma racional. A filosofia serve para explicar, olha só, explicar e defender a doutrina o quê? A doutrina cristã. Então, a filosofia medieval, ela vai servir para trazer explicações e para defender. Isso aqui, ó, depois, posteriormente, tá? Depois da reforma, vamos chamar isso aqui de apologia. O apologeta. Quem é o apologeta? É o cara que defende a doutrina cristã diante de outras crenças ou diante de outras filosofias que são contrárias à ideia da existência de Deus. E a importância da razão como instrumento para quê? Para a compreensão de Deus. Essa é a principal característica desse período. Então, a importância da razão como instrumento para compreender Deus. Então, vamos resolver algumas questões, só para a gente poder consolidar os conhecimentos sobre filosofia medieval. Então, vamos lá.
durante a Idade Média, a filosofia cristã buscou conciliar o quê? A fé com a razão. Pensadores como, olha lá, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino apresentaram diferentes visões sobre o papel da razão no conhecimento de Deus e da verdade. Com base no contexto filosófico medieval, cada autor via a relação entre fé e razão. Vamos lá? Letra A. Santo Agostinho via a fé como caminho inicial para o conhecimento. E Tomás de Aquino defendia a razão como complementar a fé. Professor, eu acho que é essa aqui, né? Então vamos ver as outras. Letra B. Santo Agostinho propunha a subordinação da fé à razão. Aqui já errou. Eu não vou ler nem vou ler o resto. Como que na ideia de Santo Agostinho você vai subordinar a fé à razão? Não existe, era justamente o contrário. Então letra B está errado, letra C. Ambos negavam o uso da razão. Preciso ler o resto? Não, né? Não preciso ler o resto. Letra D. Ambos se opunham ao uso da filosofia grega na compreensão do cristianismo. É errado também. Porque aqui, qual vai ser a influência? Esse aqui, ó, vai ser influenciado por quem? Por Platão. E esse aqui vai ser influenciado por quem? Aristóteles. Então, letra D, certo ou errado? Mais errado que o Vasco ser campeão brasileiro esse ano. São Tomás de Aquino seguiu o platonismo cristão. Quem era que era platônico? Olha aqui, meu bebê, aqui em cima. Santo Agostinho. Aqui ele está dizendo que Tomás de Aquino. Então tá errado. Então, questão número 1. Letra A. Marca aí no seu material, questão 1. Questão 2. Filosofia medieval cristã adaptou ideias da tradição filosófica grego-romana para explicar conceitos teológicos. 2 pensadores se destacaram nesse processo. Santo Agostinho, influenciado por Platão, e Tomás de Aquino por Aristóteles. A diferença na escolha das influências filosóficas entre os 2 autores refletia-se principalmente em qual aspecto? Letra A. Na negação da existência de Deus por parte de Agostinho. Bicho, eu não preciso nem dizer para você que isso aqui está errado. B. Na valorização da interioridade da alma por Agostinho. Tá lembrado que a gente viu lá no quadro dos contrastes? Que Santo Agostinho acreditava que o indivíduo ele era dual, formado de corpo e alma. Então, letra B, até a vírgula. Certo. Na valorização da interioridade da alma por Santo Agostinho. Beleza. E da observação do mundo sensível, por quem? Por Tomás de Aquino, letra B, nosso gabarito. C. Na rejeição completa do corpo, nem São Tomás de Aquino, nem Santo Agostinho rejeitavam a ideia de muito pelo contrário. A matéria é extremamente importante, porque é ela que vai agrupar os aspectos relacionados ao espírito ou à alma, de acordo com a crença ou de um ou de outro. Então, letra C é errado. No dualismo radical, em Aquino e no empirismo de Santo Agostinho, aqui ele trocou. O dualismo era agostiniano. E na adoção exclusiva da lógica, errado também, porque a lógica aqui ela vai ser unida ao quê? Ela será unida à fé. Questão 2, então, alternativa correta, letra B. 3. Durante a Baixa Idade Média surgiu um movimento filosófico chamado de escolástica. Esse cara aqui, ó, é o cara da escolástica, tá? É ele que é o cara da escolástica. Que marcou o pensamento cristão com um método específico de ensino e raciocínio. A escolástica teve como principal objetivo defender o ceticismo com base na teologia. Ceticismo, a gente viu lá na aula de filosofia grega. Ceticismo é a escola da dúvida. Então como é que você vai defender o ceticismo com base na teologia? Errado. B. Separar definitivamente fé e razão? Errado, porque aqui a intenção era unir fé e razão. C. Utilizar a razão e a lógica para sistematizar e justificar as verdades da fé cristã. Então pode marcar aí, letra C é o nosso gabarito.
de substituir os textos bíblicos por escritos filosóficos gregos, havia influência dos escritos filosóficos gregos, mas não era a intenção dos cristãos daquela época, do primeiro século, segundo, terceiro século, fazer a substituição dos textos bíblicos pelos textos filosóficos e reduzir a influência da igreja na produção de conhecimento. Também errado. Questão 3, letra C. Questão 4. Santo Agostinho, influenciado pelo platonismo, refletiu sobre o problema do mal e sua relação com a liberdade humana e a perfeição de Deus. Segundo sua filosofia, como explica a existência do mal no mundo criado por um... Olha só, velho, que questão maravilhosa. Segundo sua filosofia, como se explica a existência do mal no mundo criado por um Deus bom? Qual é a explicação de Santo Agostinho para isso? Então vamos lá. O mal existe como um princípio oposto e independente de Deus. Errado. Mas esse é o conceito equivocado que muitos hoje detêm. Que o mal, ele é independente de Deus. E dentro da perspectiva teológica e bíblica, isso não existe. B. O mal, ele é fruto da limitação da natureza divina? Errado. Limitação, a palavra limitação da natureza divina deixa, obviamente, a alternativa B incorreta. O mal é uma criação direta de Deus para punir o pecado. Olha, o mal é uma criação direta de Deus para punir o pecado. Essa não é a perspectiva de Santo Agostinho. O mal, eu já falei para você o que é o mal no início da aula, na visão de Santo Agostinho. O mal, olha aqui, ó. Olha que coisa linda, ó. Olha que coisa linda. É a ausência do bem. A ausência do bem. E resulta do mau uso do livre-arbítrio humano. Então pode marcar aí, ó. Letra D é o nosso gabarito da questão de número 4. Letra E errado. O mal é uma ilusão. Então tá errado. Que não precisa ser explicado racionalmente. Questão 4, letra D. Para terminarmos esse bloco, São Tomás de Aquino utilizou elementos da filosofia aristotélica para desenvolver argumentos racionais a favor da existência de Deus. Entre eles, o das 5 vias. Esse esforço representa qual aspecto fundamental do pensamento escolástico? Então vamos lá. A negação da fé, com base no conhecimento religioso. A palavra negação deixa essa alternativa errada. Bem, a defesa da teologia mística. Teologia mística? Qual era a teologia que estava surgindo nesse momento aqui? Teologia cristã. Contra a razão filosófica? Errado também. B, C. A tentativa de racionalizar a experiência sensível. Ó, a tentativa de racionalizar a experiência sensível. Vamos segurar isso aqui? D. A valorização da razão como instrumento para compreender as verdades da fé. Segura. É a substituição da revelação divina pelo empirismo. Errado. Substituição deixa errado. Então nós temos duas aqui, que parecem estar corretas. Então vamos lá. Letra C. A tentativa de racionalizar a experiência sensível. Aqui, experiência sensível é empirismo. Quem é o pai do empirismo? John Locke. Locke é de qual período? Medieval ou moderno? Moderno. Então, letra C está errada. Pronto. Matou a charada. Ok? Agora, a tentativa de racionalizar a fé poderia até estar certo, mas mesmo assim, ainda ficaria um pouco ruim de aceitar por conta da palavra tentativa. Então, o nosso gabarito aqui vai ser qual? Nosso gabarito aqui vai ser a letra D. Olha lá, ó. Letra D. A valorização do que? Da razão como um instrumento para compreender as verdades do quê? As verdades da fé. Ok? Com isso, meus queridos, nós concluímos mais um bloco de aulas sobre filosofia medieval. Então, hoje nós trabalhamos os principais conceitos relacionados à filosofia medieval e as suas principais características. Então, eu tenho certeza que essas dicas farão a completa diferença na sua preparação. E fica aqui comigo, que daqui a pouco eu volto com mais um bloco para a gente continuar falando um pouco mais de filosofia. Bons estudos para você.